Você vai quebrar a cara nesse namoro escandaloso porque você não quer dar ouvido a quem é de oração. Você vai se dar mal com essa pressa porque você não quer dar ouvido a quem é de oração. Coleguinha não morreu por você na cruz. Miguinha do Instagram não é o Espírito Santo para te dar sabedoria. Escute quem ora, escute quem fala com Deus. Daniel, capítulo 6. Se podemos ler, digam amém. Amém. Versículo 1 a seguir, por favor. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Por favor, leiamos a partir do versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Tomai o vosso assento, queridos. Deus permitiu que um homem chamado Nabucodonosor cercasse Judá, invadisse Jerusalém, destruísse o templo que era o centro da fé do povo judeu, depois de tantos anúncios divinos para que aquele povo se arrependesse. Essa permissão divina foi para humilhar um povo que se ensoberbecia na sua religião, se ensoberbecia em suas experiências passadas, um povo que se ensoberbecia pelo templo. Jeremias denuncia no capítulo 7 que na porta do templo eles clamavam: templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, poderiam viver de qualquer modo. O que importava era bater carteirinha no templo. Como os religiosos que ao passarem na porta de um prédio fazem um sinal da cruz: para mim está tudo certo. Posso viver a vida que eu quiser, se no domingo eu compareço ao culto. É o evangelho templocêntrico, quando os afazeres culticos de 2 horas místicas reafirmam meu compromisso com a religiosidade. Nabucodonosor vem como juízo de Deus sobre essa nação. Daniel perdeu seus pais, Daniel perdeu seus sacerdotes, Daniel perdeu o templo, Daniel perdeu sua família. Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, com sua inteligência, não destrói os tesouros da casa de Deus, destrói o templo, mas traz os tesouros da casa de Deus e coloca no templo do seu Deus. Pelo menos ele pensava em dar o melhor para o seu falso Deus. Enquanto Israel pecava em suas ofertas, Nabucodonosor pega o melhor do templo e de Deus e traz para o templo de seu Deus, e ali coloca como oferta em Daniel capítulo 1. Ainda em Babilônia, Daniel começa a se destacar, e capítulo 1 ele faz parte do grupo dos mais sábios, e ele se destaca entre os sábios. No capítulo 2 ele é conselheiro do rei, capítulo 4 também. Capítulo 5, Daniel é constituído o 3º governador na Babilônia, sob a liderança de Belsazar. E no capítulo 6, nós já estamos sob a liderança de Dário. Dário reina liderando 2 povos. Povos esses que Deus mostrou para Daniel, avisar a Nabucodonosor no capítulo 2, que brevemente esses povos se uniriam e viriam e derrubariam a Babilônia.
São os braços de prata ligados ao peito de prata, medos e persas, que se uniriam para tomar o lugar do Império Babilônico. Belsazar fez uma grande festa de badalação, ofertando um banquete a 1000 nobres do seu reino. Os irmãos sabem que Daniel era um nobre do reino. Daniel tinha sangue azul, Daniel era da tribo de Judá, Daniel era de uma tribo real. Daniel havia ajudado Nabucodonosor em sua administração do império, mas Belsazar não convidou Daniel para aquela festa, até porque não caberia. Existem propostas, queridos, que nunca vão te fazer, porque sabem que não é o seu perfil. Se te fizerem, é uma falta de respeito, e aí você manda tomar vergonha na cara. Não chamaram Daniel para aquela badalação, pois sabem que ele não poderia fazer parte de tal festa. Mas, quando o problema surgiu, tiveram que chamar Daniel. E lá vem Daniel para resolver o problema. Quando Daniel chega, ele simplesmente prega a verdade, dizendo que Belsazar não aprendeu com a lição que Deus havia dado a Nabucodonosor quando se ensoberbeceu. Essa história é contada no capítulo 4. E Daniel diz: Belsazar, você não se humilhou. Então, assim como Deus humilhou o seu pai, o juízo de Deus agora veio sobre você. Nesse momento, Dário chega, porque enquanto Belsazar estava fazendo festa, badalação, cheio de prostitutas e vários, festa regada a vinho, Dário estava invadindo a Babilônia. E ao invés de se ter vigilância, Belsazar estava na diversão. E o texto diz no capítulo 5, versículo 30: naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dário ocupou o reino. Belsazar morreu. Se você já assistiu o filme épico, você sabe que quando o império domina outro, ou chega e conquista outro império, todos os súditos ali que fazem parte da liderança do governo daquele império conquistado são assassinados. É melhor sepultar inimigos do que ficar vigiando-os por muito tempo, com medo de represálias, com medo de vingança. Então o império conquistador já matava toda aquela cúpula que poderia se vingar futuramente para proteger ou vingar o sangue da liderança derrotada. Mas por incrível que pareça, Daniel é um homem de alta patente, Daniel é um homem de muito respeito na Babilônia, que agora foi conquistada, e pela graça divina, Dário não tira a vida de Daniel. Deus ainda tinha um plano com Daniel no império que ainda chegaria. Deus o preservou. Daniel agora se destaca ainda mais. Quando a gente chega no capítulo 6, quais são as lições que temos com esse exemplo chamado Daniel, que nos encaminha, que nos direciona, que aponta-nos para o exemplo maior, que é Jesus? Veja, o capítulo 6 diz que Dário pensava, lhe pareceu bem, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. 120 presidentes. E sobre os 120 presidentes, Dário projeta colocar 3 príncipes. É um título de autoridade acima de presidentes. Então, nos 2 reinos que se unem, medos e persas, ele seleciona 120 homens que possam protegê-lo. E quando ele estabelece 120 homens, ele diz: agora eu preciso de 3 homens que sejam mais capazes que 120. E para a glória de Deus, diz o texto no versículo 2, dos quais Daniel era um. Daniel é um homem tão preparado, já tem mais de 60 aqui no capítulo 6, é tão preparado, tão proativo, tão cheio de sabedoria e de Deus, que o novo império se estabelece. O rei quer 120 homens capacitados e de confiança, e selecionou 120. Quando esses camaradas pensavam que eles eram superiores em todo o reino, Dário disse: eu preciso de mais 3 mais preparados que os 120. E um deles era Daniel. Você se alegra porque um deles era Daniel? Tudo bem. Só que o versículo 3 diz assim: e Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Daniel não é superior apenas a 120. Daniel é superior a 2 dos 3 que Dário escolheu. O texto diz, no versículo 3, que Daniel se distingue dos príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente.
E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, não mistifique ou espiritualize ou celestialize isso aqui. Esse Espírito excelente aí não é Espírito Santo. Está escrito aí com E minúsculo. Daniel possuía um espírito excelente. Daniel tinha uma disposição interior de fazer as coisas com excelência. Desde o capítulo 1, você percebe essa disposição em Daniel. No capítulo 1, disseram: o rei vai dar faculdade. Daniel disse: eu quero. O rei vai dar emprego. Daniel disse: eu quero. Só que o rei também vai dar comida, que é sacrificada a ídolo. Daniel disse: eu não quero. Como é que você despreza comida de rei e aceita estudar e trabalhar, Daniel? Melhor é comer e encher o bucho. Tu vai comer comida de escravo, rapaz? E Daniel responderia: o que eu como passa no máximo 6 dias dentro de mim, mas o que eu aprendo fica para sempre. É melhor comer comida de escravo como príncipe de Deus do que comer comida de príncipe escravo do pecado. Daniel fez uma escolha. Por quê? Porque ele analisava, ele comparava as coisas e fazia escolhas excelentes. Daniel escolheu ficar perto de Misael, Ananias e Azarias. Haviam muitas pessoas para Daniel fazer amizade e juventude, que o fogo, que a chama não apaga. Mas Daniel entendeu que para que a chama não se apagasse, ele precisava ficar perto, manter relacionamento de quem também tem a mesma chama. No capítulo 2 a Bíblia diz que os amigos de Daniel eram homens de oração. É por isso que no capítulo 5 os amigos de Daniel não são 1000 homens de badalação, de cachaçada e de prostituição. Daniel não tem amigos de prostituição. Daniel no capítulo 2 tem amigos de oração. Porque as pessoas que você escolhe para andar com você revelam seu caráter. É por isso que Daniel é alguém de espírito excelente. É por isso que Daniel é alguém que faz as coisas com excelência. E a gente precisa atentar-nos para isso. Fazer as coisas com excelência. Vai cantar? Então ensaia para cantar. Vai pregar? Estuda para pregar. Vai dar aula? Estude para dar aula. Está apaixonada? Está apaixonado? Vá analisar a família dela e a família dele. Por quê, pastor? Excelência. Espírito excelente. Ah, deixa com Jesus. Que negócio de deixa com Jesus? A Bíblia diz que a terra foi dada aos homens. Deus disse a Adão para que gerasse na terra frutificação e multiplicação. Multiplicação é ordem quantitativa, frutificação é ordem qualitativa, porque só pode frutificar árvore de qualidade. Romanos capítulo 12 diz: quem ensina, esmere-se no ensinar. Quem tem um dom de misericórdia, exerça o dom da misericórdia com alegria. Quem tem o dom da liberalidade, exerça o dom da liberalidade com abundância. Se não é para você se esforçar para ser o melhor naquilo que você foi chamado para fazer, é melhor que não faça. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme tuas forças. Por quê? Porque na sepultura, para onde tu vai, porque se não ouvir o toque da trombeta vai morrer. Então a gente sabe que só tem 2 opções: sepultura e arrebatamento. Para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Na sepultura não tem obra, na sepultura não tem projeto, na sepultura não tem conhecimento, na sepultura não tem sabedoria. Pastor, estou com medo, então vou te aterrorizar. Na sepultura não tem obra, na sepultura não tem projeto, na sepultura não tem conhecimento, na sepultura não tem sabedoria. Pastor, eu não tenho obra, não tenho projeto, não tenho conhecimento nem sabedoria. Então você já está se comportando como morto. Você é um morto ambulante. Porque o lugar de não ter obra, nem projeto, nem sabedoria, nem conhecimento é na sepultura. Se você ainda está vivo, Deus está dizendo: é para ter obra, é para ter projeto, é para ter sabedoria, é para ter conhecimento, é para ter sonhos. Como é que você não sonha em mudar de vida?
Como é que você não projeta em crescer na vida? Como é que a gente já está em fevereiro, tu nem iniciou a leitura daquele livro que está plastificado lá na sua estante? A gente já está em fevereiro, tu prometeu que orar e não ora não é nada. Estamos em fevereiro, tu prometeu que ia ler Bíblia, chegou na genealogia, tu já fechou a Bíblia porque cansou. Claro, não é teu nome que está lá. Irmão, pelo amor de Deus, é na sepultura que não tem sabedoria, nem projeto, nem conhecimento, nem obra. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: eu não te chamei para ser sepulcro caiado, nem defunto ambulante. Você precisa ter um espírito excelente, que é o melhor de Deus, mas quando é para fazer para Deus. Em primeiro lugar, esse exemplo que nos aponta para o exemplo maior, Cristo faz as coisas com... É isso mesmo que você quis dizer, mas não disse. Segundo lugar, Daniel faz parte de um grupo de proteção. Diz o texto que o rei constitui 123 homens, no versículo 2, para que se esforçassem, para que o rei não sofresse dano. Sim, nós precisamos, como Daniel, aprender fazer parte de um grupo de justiça. E quando eu digo justiça, eu estou falando de comportamento justo, grupo de proteção. Daniel protege o reino e não destrói. Daniel protege o palácio e não destrói. Daniel protege quem lhe deu oportunidade, que foi Dário, e não destrói. Daniel não faz parte do grupo de trama. Daniel não faz parte de grupo de traição. Daniel não faz parte de grupo de fofoca. Daniel não faz parte do grupo que quer puxar o tapete de quem está se destacando. Daniel não faz parte do grupo que quer derrubar por causa de inveja, intriguinha, facção. Sim, muitas igrejas estão cheias de facção. Grupinho separado, cada um na sua área, no seu momento. O grupo da discórdia, o nosso grupinho do nosso purgatório. Daniel não fazia parte desse tipo de grupo. Daniel tem lealdade. Daniel tem vida de carta aberta. Daniel é transparente. Daniel sabe respeitar quem Deus instituiu como autoridade. Daniel não precisava puxar o tapete de ninguém para tomar a cadeira de ninguém, porque quem tem preparo de Deus não toma o lugar de ninguém, se prepara para sentar no seu próprio lugar no tempo determinado. Daniel sabia quem ele era. Por isso Daniel faz parte de um grupo de proteção. E aí, irmão, e aí é que quando fizeram uma lei para Daniel ser lançado na cova, nem o próprio rei conseguiu proteger Daniel. Deixa eu ver se você fala agora. Daniel fazia parte de um grupo de... Primeiro, Daniel fazia as coisas com excelência. Segundo, Daniel fazia parte de um grupo de proteção. Só que Daniel foi acusado injustamente, sim ou não? Sim. Fizeram a lei para lançá-lo numa cova, sim ou não? Sim. Mas ninguém protegeu Daniel. O camarada que fazia parte de um grupo de proteção, quando precisa de um grupo que o proteja, não tem. E é aí que o diabo entra. É aí que gente que depende de frase de podcast cai. É aí que gente que não lê Bíblia e fica só olhando frasezinha de Instagram, que te estraga, se não tiver cuidado, vai andando nessa vibe. Qual, pastor? Se ninguém te ajuda, não ajude também. Se ninguém te valoriza, esconda suas obras. Você tem que andar só com gente top porque você é top. Aí ele que é santo, 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 desceu e comia com pecadores. Você não vai andar com ímpios, você não vai ter comunhão com ímpios, mas você vai se esforçar para andar com pessoas esforçadas. E agora, pastor? E agora é que eu vou parar de proteger, porque eu protejo todo mundo e ninguém me protege. A diferença é que Jesus também é assim. Ele é o Deus que sara, mas todo dia nós o ferimos com nossos pecados. Ele é o Deus que abraça, mas quando a carnalidade, o mundo e o diabo faz suas propostas, nós viramos as costas para ele. E aí, pastor, e aí ele continua sendo o Salvador. Ele continua sendo o Redentor.
Porque a falta de caráter da humanidade não altera o caráter redentor de Cristo. Então não é porque você é fiel que foram de infiel com você e agora você tem que deixar de ser fiel porque foram infiel. Você não tem que cumprir sua missão por causa das pessoas. Olhe para a árvore, a Bíblia chama justo de árvore. Todo mundo aqui já comeu um fruto da árvore, mas nunca disse obrigado, viu? Valeu, dona árvore. Comemos do fruto da árvore e a ela não agradecemos, mas ela continua dando frutos. Por quê? Porque faz parte da natureza dela. E o Espírito está dizendo a alguém: você precisa manter-se com seu caráter, manter-se em sua chamada, independente do que fazem de lá para cá. Mantenha sua postura cristocêntrica daqui para lá. Daniel faz parte de um grupo de proteção. Daniel, em terceiro lugar, é um misto de amor e caráter, verdade e amor, amor, misericórdia, caráter e verdade. Porque ele faz parte de um grupo que protege, isso é amor. Mas a Bíblia diz, versículo 4: os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, porque ele se destacava acima dos outros, mas não podiam achar nele culpa, nem ocasião. Ocasião aqui é chance, brecha, falha, deslize. A gente precisa aprender a nos comportarmos de tal forma que para falarem mal de nós vão ter que inventar. E o texto diz: ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Daniel era alguém que tinha amor, mas tinha caráter. Daniel era alguém que tinha misericórdia, mas tinha verdade na vida. Nós precisamos aprender a nos equilibrar, nos equilibrarmos nesse caminho, nesse viés de amor e caráter. Tem gente abrindo mão da verdade por causa de elogios. O versículo 2 e 3 diz que Daniel é alguém de caráter elogiável. Mas quando feriram o princípio de orar, ele disse: podem deixar de me elogiar, podem arrancar o emprego, eu vou orar, eu não vou quebrar meu princípio. Mas Daniel, você vai perder tudo que construiu por causa de sua religião, por causa de sua igreja, por causa de seu temor a Deus? Sim, vou perder amigo, vou perder emprego, mas não vou perder a comunhão com o meu Deus. O que é isso, irmão? Caráter, firmeza de caráter. Tem gente que abre mão do seu caráter, abre mão de seus princípios por causa de elogio. Lembra de Nicodemos? Nicodemos e Jesus. Nicodemos veio elogiando Jesus. Qualquer elogio que tente quebrar seu caráter é bajulação, cuidado. Nicodemos vem até Jesus elogiando Jesus. E quando ele elogia Jesus: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, e eu estou aqui reconhecendo que tu és diferente mesmo. Aí quando ele acaba de elogiar Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: se você não nascer de novo, você não vai ver nem entrar no meu reino. Jesus tem caráter. Quem tem caráter não abre mão do caráter por causa de elogios, não abre mão da verdade, não abre mão da fidelidade. Lembra do jovem rico? Chegou diante de Jesus: bom mestre, que devo fazer, mestre bom, para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: vende tudo o que tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Abra mão de elogios, mas não abra mão da verdade. A equipe que cuida do meu Instagram esses dias mandou um print para mim: pastor, estamos perdendo de 5 a 7 mil seguidores por mês, pastor, tem misericórdia. Eu disse: de quem? A pessoa disse: de quem não, de quê? Da rede social. Aí eu falei: mas está deixando de seguir por quê? Por causa das pregações, pastor. Eu falei: então manda vazar. O próprio Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão embora não? Só um olhou para Jesus e disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aí a pessoa, para me convencer, me mandou outro print: seu Instagram está bloqueado em 27 países, pastor. Aí eu respondi com Mateus 10, eu disse: Jesus disse que me enviaria como cordeiro para o meio de lobo, e eu vou estar preocupado com seguidor que não gosta da verdade? Deixa aí. Não quer curtir, não curte, não quer compartilhar, não compartilha, não quer deixar seu like, não deixa. Mas a igreja não vai abrir mão da verdade por causa de números. A igreja não vai abrir mão da verdade por causa de elogios. Daniel tem um caráter elogiável, mas ele não quebra o princípio da oração por causa de elogios. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado.
Se a Bíblia diz que é idolatria, é idolatria. Olha o que eles fazem. Vamos procurar alguma coisa na lei de Deus contra Daniel. E o que a lei dizia? O que a palavra de Deus dizia? Que os servos de Deus não poderiam se prostrar ante outros deuses. Aí eles disseram: opa, se a Bíblia dele diz que ele não pode se prostrar perante outra pessoa, vamos criar uma lei que vai contra a Bíblia dele. E se a gente faz uma lei que vai contra a Bíblia dele, ele é obrigado a se submeter à lei que vai contra a Bíblia dele. E aí esses que fazem leis contra a Bíblia, eles são engraçados. Vê se eu estou inventando. Eles vão fazer uma lei, e quando vão chegar diante do rei, versículo 6, para fazer a lei, eles dizem assim: ó rei, vive eternamente. Vive eternamente. Isso significa o quê? Viva, ó rei, fala rei. Oxi. Ó rei, vive eternamente. Eles estão dizendo o quê? Viva, ó rei. Então eles estão desejando o quê para o rei? Vida longa. Ó rei, vida longa. Ó rei, viva eternamente. Eles estão desejando o quê para o rei? Diga vida, meu Deus. Ó rei, viva! Eles estão desejando o que para o rei? Vida! Vida tá bom. Ó rei, viva! Eles estão desejando o que para o rei? Mas a lei é para matar quem? A lei é para matar quem? Opa! Isso é satânico. Isso é dúbio. Desejam a morte do Daniel, desejando vida para o rei. Só que a vida que desejam para o rei é bajulação para o rei assinar a lei que vai matar Daniel. Esse sistema político já dominou as nações. Nazistas, vida aos alemães, morte aos judeus. Países islã, morte aos cristãos, vida lá. Feministas feias e fedorentas, vida às feministas. Bebês no ventre assassinados. Aleluia. É assim que funciona no mundo. Fecha a igreja, abre a boate. O bar pode fazer barulheira, meia-noite, 1 da manhã. Vigília, crente pulando, fazendo barulho, chama a polícia. Nossos direitos torcidos e humilhados. Mas as ideologias que se desenvolvam. E o que Daniel faz? Ele vai continuar no seu princípio de orar. Se a lei disser que é pecado ler Bíblia, nós vamos pecar lendo Bíblia. Se a lei disser que é proibido orar, a gente vai para a cadeia orando. E como disse Misael, Ananias e Azarias, a gente também diz a mesma coisa. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. E se ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar honrando a palavra e cultuando apenas o nosso Deus. Aí Daniel tem uma cova para frente e continua orando. Daniel tem uma cova para enfrentar e está orando. Daniel no capítulo 1 é líder dos sábios, no capítulos 2 e 4 é conselheiro do rei, no capítulo 5 é terceiro governador na Babilônia, e no capítulo 6 ele lidera 2 que lideram 120, e mesmo assim ele tem tempo para orar 3 vezes ao dia. Eu vou provocar mesmo. Daniel no capítulo 1 é líder dos sábios, capítulos 2 e 4 é conselheiro do rei, capítulo 5 é o terceiro governador na Babilônia, e no capítulo 6 ele lidera 2 homens que lideram 120 homens para proteger um rei em 2 reinos que se uniram. E ele tem tempo para orar 3 vezes ao dia. E tu chega para mim e diz que não ora porque não tem tempo. Aleluia.
Rei, pois não, fizemos uma lei aqui. Qual lei? Tu vai ser Deus durante 30 dias. Opa, eu já sou rei e agora eu vou ser Deusinho. Deusinho Darinho. O que vai acontecer? 30 dias, quem quiser fazer qualquer pedido, qualquer adoração, vai ter que se prostrar perante Dário. Aí Dário diz, rapaz, Deus, que top, cadê a lei? Tá aqui, rei, é só assinar. E eu pergunto para a igreja aqui reunida, Dário confiava em Daniel? Sim ou não? Sim, ele pensava colocar Daniel acima de 122 homens, sim ou não? Daniel, a última vez, era um homem da confiança, sim ou não? Então, pelo amor de Deus, Dário, tem 122 homens te oferecendo uma lei, te fazendo uma proposta, tá todo mundo te bajulando, te elogiando, tu é top, tu é Deusinho, Dário. Sim, e o que tem? Cadê o Dani? Por que não vai escutar o Dani? Porque sabe que quando a lei dissesse que só tinha que adorar Dário, alguém ia se levantar do lado e dizer, só existe um Dário que pode ser adorado. Mas não, fizeram de tal forma na calada da noite, igual essas leis aí do partido que tu conhece, fizeram de tal forma nas caladas da noite, para que Daniel não se manifestasse, para que Daniel não falasse nada. Mas fica tranquilo, Daniel pode não falar em pé na reunião, mas se ele falar de joelho, Deus brada em favor dele, Deus brada em seu favor. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa casa, e o Espírito Santo está dizendo, se não te permitem falar de pé, fale de joelho. Quando você fala de pé, os homens te escutam, mas quando você fala de joelho, quem te escuta é Jeová. Todos eram idólatras, só Daniel era homem de oração. Eu repito, todos eram idólatras, só Daniel era homem de oração. Eu falo mais uma vez, todos eram idólatras, só Daniel era homem de oração. E o rei não ouviu quem era de oração. Você vai quebrar a cara nesse namoro escandaloso, porque você não quer dar ouvido a quem é de oração. Você vai se dar mal com essa pressa, porque você não quer dar ouvido a quem é de oração. Coleguinha não morreu por você na cruz. Miguinha do Instagram não é o Espírito Santo para te dar sabedoria. Escute quem ora, escute quem fala com Deus. Mas Dário não chamou o Dani, porque sabe que o Dani é crente chato, se acha crentão, se acha santão. Tudo tem que orar, vamos orar. Tudo tem que jejuar, bora jejuar. Tudo tem que perguntar pro pastor. Ah, Dani, tu é muito chato, Dani. Pois é, mas é Dani que entra na cova vivo, sai vivo, tem poder de Deus, tem testemunho para contar. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória, eu estou acumulando meu crédito, porque eu sei que no pentecostalismo isso é normal, mas eu estou acumulando meu crédito. Ele ouve 122 homens, mas não chama Daniel para aconselhá-lo, e Daniel era para protegê-lo. E tem gente que para te proteger vai te contrariar. Daniel iria confrontar o rei. Rei, não mexe nisso, não mexe, homem, não mexe. Um lá em cima tentou roubar a glória, foi lançado de lá. Outro lá no jardim tentou roubar a glória, foi lançado de lá. Nimrod tentou roubar a glória, ele atrapalhou com a construção. Olha, Nabuco tentou roubar a glória, virou bicho. Belsazar tentou usar os utensílios para glória própria, Deus fez tu matar ele. Dario, coroa.
Ah, mas para que eu vou ouvir mensagem que me confronta? Não quero mensagem, eu quero massagem. Eu quero o povo dizendo que eu sou bom, que eu sou estrela, que eu sou bonitinha. Nananina, não. Igreja verdadeira não quer massagem, quer mensagem, quer palavra da cruz, quer reino de Deus. E aqueles homens, se Daniel estivesse na reunião, diriam: assina, rei, assina, assina, assina. É normal o judeu ser perseguido. Assina, é normal o judeu ser desprezado. Assina, rei, é normal o judeu sofrer. Assina. Aí Daniel ia falar assim, ó: eu só vou falar pela última vez só mais uma coisa. O que, Daniel? Lá em Gênesis 12 está escrito assim: quem nos abençoar vai ser abençoado, mas quem nos amaldiçoar, quem nos amaldiçoar. Aí assinaram a lei. Versículo 10. Daniel, quando soube que a lei estava assinada, entrou em sua casa, porque ele orava em casa. E havia no seu quarto janelas abertas para as bandas de Jerusalém, porque ele orava no quarto. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, porque ele se humilhava. E orava, ele falava com Deus, e dava graças, não só pedia. E diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando. Suplicando. Você sabe o que é suplicar? Quando você ora, você fala assim: Jesus maravilhoso. Mas quando você suplica, você faz assim, ó: Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Daniel é ser humano. Daniel sente a dor, Daniel sente o perigo. Ele está suplicando. Oração não é coisa de gente forte, oração é coisa de gente fraca. Ah, então já sei porque tu não ora. Tu é o bichão mesmo. Tu é fortão, hein? Tu é o cara. Tu olha no espelho e diz assim, ó: quão grande és tu. Se não ora, tu canta no espelho: lindo, lindo, lindo é. Só quem ora, lembra de João 15: sem mim nada podeis fazer. Só quem ora reverbera o que Paulo disse em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só quem ora canta: ah, se não fosse a graça, se não fosse Deus. Só quem ora diz: segura na mão de Deus. Isso é só para quem ora, irmão. Tu não ora porque tu é o bichão mesmo. E ele está suplicando. Olha que coisa linda. 120, eu acredito, machos fofocando. Ah, é fofoqueiro. Versículo 11. Foram e viram Daniel orando. Aí voltaram: amigo, fofoca, amigo. Bora lá, amigo. Eu tenho uma raiva desses machos que chamam outro macho de amigo. Aí chega lá no Dário: rei, tu lembras da lei que tu assinaste? Sim, eu sou Deusinho, eu sou Deus. Pois é, que todo homem por dentro de 30 dias não pode orar a outro Deus e não a ti, né, rei? Sim, lembro. E também tu lembra que vai ser lançado na cova, né? É, vai ser lançado na cova. E aí o rei, agora é o rei que empolga no versículo 12. Ele fala assim, ó: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, conforme a lei. Fala comigo, pelo amor de Deus: conforme a lei. Obrigado, ficou show, chique demais. E agora olha o que ele diz assim, ó: não pode revogar. Não pode o quê? Revogar. Acabou, é lei, é lei, é lei, acabou, é lei. Sério, rei? Tu garante a lei? É lei, lei é lei. Então tá bom. Olha o que eles disseram no versículo 13. Daniel, um dos transportados de Judá. Daniel é príncipe. O rei chamou Daniel de príncipe acima dos presidentes. Mas eles tiram a honra de Daniel e falam assim: Daniel, aquele cativo lá, o escravozinho que veio lá de Israel.
Não faz caso de ti. Olha só, gente, fofoqueiros e caluniadores. Não faz caso de ti, nem do édito que assinaste, mas 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo o rei o seu negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Por quê? Porque não quis dar ouvido ao Daniel, não quis pedir conselho a quem orava. E agora o rei está incomodado, o rei está penalizado. E agora é que ele não pode fazer nada. Por quê? Porque é lei. Mas olha o versículo 14. O rei propôs dentro do coração livrá-lo até ao pôr do sol. Trabalhou por salvá-lo. Irmão, ele queria achar uma brecha na lei. Ele fez de tudo para livrar Daniel, mas não podia. A lei é lei. E tu imagina aqueles caras lá falando assim: não, assinou, está assinado. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Coisa de gente ruim. Sabes, rei, que é uma lei dos medos e persas, que nenhuma ordenança que determine se pode mudar. É lei. Não se mexe na lei. E pela lei, teu amigo agora vai ser lançado na cova. Quantos e quantos tropeços tu terias evitado se você ouvisse conselho de quem tem sabedoria de Deus? E agora, irmão, diz o texto que insistiram com o rei, e o rei teve que cumprir a lei. É lei, lei é lei. Tragam Daniel, e trouxeram Daniel. Traga a pedra, e trouxeram a pedra e colocaram na boca da cova. E o rei selou com seu anel, dizendo, o selo do anel era a marca do anel do rei sobre uma cera, dizendo: essa pedra ninguém remove. Aí o rei, no versículo 18, foi para o palácio. Aí, versículo 17, ele colocou lá o seu selo dos grandes, para que não se mudasse a sentença. Fizeram de tudo para não mudar a sentença. Eles sabiam que o rei amava Daniel. Só que agora já está assinada, a pedra já está lá, e Daniel já está no fundo da cova, não pode fazer mais nada, porque é lei. Tome, é lei. E é a lei porque é lei, porque é mesmo. E se a lei está dizido, está dizido. E ninguém altera a lei, porque é lei mesmo. Aí o rei disse: eu não quero dormir. Versículo 18. Não tragam músicas para minha presença. E fugiu dele o sono. Não dormiu. Preocupado, traí Daniel. Por minha causa, por minha soberba, meu amigo está na cova. Perdeu o sono. Cuidado, se tu não escuta conselho de quem ora. Não consegue dormir nem comer. Não quis comer nada, nem mimir. Por quê? Porque não escuta conselho. E aí, pastor? Por causa da lei. Foi a lei que ele criou mesmo. E aí? Agora tem que assumir as consequências. Pela manhã bem cedo, o rei se levantou e foi com pressa na cova. E chegando à cova, com voz triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus te livrou? Do fundo da cova o rei reconhece uma voz: viva o rei! Tô tão vivo que tô desejando vida. Viva o rei! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aí o rei disse, versículo 23, ficou alegre e mandou trazer os caluniadores, os acusadores. Versículo 24, foram lançados na cova. Por quê? Porque é lei. Não pode mudar a lei? Não. E se provar a inocência dele, é na nossa lei, a família toda paga. Então a família toda é lançada. E diz o texto: antes que chegasse no fim da cova, os leões já haviam esmigalhados os ossos. Por quê? É lei. Tu está preparado para dar glória a Deus, galerinha? Os obreiros estão preparados para dar mais um glória lindo? O rei tentou salvar Daniel, sim ou não? Mas não conseguiu, porque era lei. Só que agora, quando Daniel sai da cova, olha o que é que o rei faz no versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, uma lei. Todos os homens no meu domínio tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia! Se por causa da lei ele é lançado na cova, Deus fez criar uma lei para que só o Deus de Daniel fosse adorado. Teve
de gente que ainda não entendeu. Eu vou explicar. O Deus de Daniel manda no céu, manda na terra, manda na lei, manda nos homens, manda nos demônios, manda no mar. Ele é Deus. Ele é Deus. Levante a mão e adore, porque Ele é grande. Adore, porque Ele é Deus. E Ele está me mandando dizer a alguém: eu estou no controle, eu sou soberano. Podem não te ajudar na terra, mas a ajuda vem do céu. Pode não se levantar homem da terra, mas o anjo desce do céu, porque Ele é Deus. Fique em pé.